Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Essa chuva, né? Graça e paz esteja convosco. Que bom estarmos juntos, né? Ontem, como o pastor Pedro disse, começamos a nossa conferência e tratamos sobre o coração. Aprendemos muitas coisas sobre o que é o coração e sobre o que a Escritura diz sobre isso. Aprendemos sobre ídolos do coração, sobre alinhamento do coração, sobre desalinhamento do coração. Aprendemos sobre pensamentos desordenados, emoções desordenadas e como a Escritura nos orienta acerca disso. E eu dizia ontem que todas as preleções que virão após o que nós vimos ontem são aplicações diretas do que já começamos a ver no primeiro dia da conferência. Então agora nós vamos abrir a Bíblia em Romanos 12, versículo 17 ao versículo 21, e estaremos considerando o tema Como amar pessoas difíceis. Romanos 12, do 17 ao 21. Se você achou, por favor, fique de pé. Diz a palavra do Senhor: Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Vamos orar? Ó Deus eterno, pedimos, suplicamos que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra aberta, explicada, aplicada ao coração da igreja. Desde ontem, Senhor, temos pensado sobre esse tema, sobre as intenções do nosso coração, aprendemos tanto com a Tua palavra e agora pedimos que o Senhor também abra o nosso entendimento para as aplicações que virão do que vimos ontem, sobre amar pessoas difíceis, sobre casamento, sobre filhos, vida familiar. Reconhecemos, Senhor, que somos tão limitados, pecadores, que todos os nossos esforços, sem a Tua bênção, sem a Tua graça, sem a Tua bondade, são nulos. Eles podem promover algum bem temporal, mas não bens eternos. Mas se temos a Tua graça, Senhor, se somos alvo de redenção, sabemos então que as obras que fizermos aqui, em consequência ou como consequência de nossa fé no Salvador, serão obras de justiça, não serão obras mortas. Ensina-nos, Senhor, mais uma vez a Tua palavra e como amarmos pessoas difíceis. É o que nós te rogamos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Certamente, quando nós escutamos esse tema, como amar pessoas difíceis, nós não teremos nenhuma dificuldade de imediatamente termos em nossa memória alguém. Certamente nós conhecemos pessoas difíceis, possivelmente vivemos com elas. Às vezes essa pessoa difícil é um filho, às vezes é uma mãe, às vezes é um pai. Às vezes é
um cônjuge. E essas pessoas têm certos graus de dificuldade diferentes também. Nem todas são da mesma forma. Somos seres humanos e por causa do pecado no mundo nós temos tantas complicações no nosso coração. Eu falei para vocês sobre Romanos durante 2 anos. E passamos muitas semanas refletindo o que Paulo diz de Romanos 12 até Romanos 16. E nós investigamos pacientemente tudo que Paulo fala sobre as relações com o próximo, com o inimigo, com as autoridades, com pessoas amadas, como ele faz no capítulo 16. Mas eu quero retornar a Romanos 12 com um enfoque diferente. Paulo aqui, nessa porção, está falando do amor aos inimigos. Certamente uma pessoa difícil que convive com você não é um inimigo, diretamente. Mas há muitos princípios aqui ensinados por Paulo a respeito da convivência com essas pessoas, da boa convivência. E quando nós falamos de boa convivência, nós não estamos falando de ignorar as falhas ou fecharmos os nossos olhos para os erros. Nós vivemos cercados por pessoas com defeitos. Pessoas, muitas vezes, com atitudes hostis, agressivas. Muitas vezes nós estamos num contexto familiar, como essa é a nossa conferência sobre família, vivemos convivendo diariamente com pessoas amarguradas, insatisfeitas, excessivamente agressivas e até violentas em algum momento. Como cristãos, somos chamados, então, não apenas a suportá-las, mas a amá-las com sinceridade e graça. Isso é possível? Sim, é possível. Paulo nos diz que é possível. Quando entendemos que o amor cristão é fruto do Espírito e não da nossa natureza. Quando entendemos que o amor cristão não depende de mero esforço, embora tenha esforço, mas depende de uma transformação do coração, se realmente somos cristãos ou não. Essa é minha segunda preleção sobre o tema geral dessa conferência, sobre dinâmicas do coração. E aqui nós vamos aprofundar muito mais sobre questões do coração. Se o nosso coração está alinhado, está desalinhado à vontade de Deus. Nós já aprendemos muita coisa sobre isso ontem. Então agora nós vamos investigar mais profundamente questões práticas. A primeira coisa que nós vamos observar aqui, irmãos, é que amar é uma decisão baseada na vontade de Deus, não na nossa. Amar pessoas difíceis é uma questão baseada na vontade de Deus e não na nossa. Porque se dependesse da nossa, o que é que nós queremos? Sejamos sinceros. Em muitos casos, nós queremos afastamento de pessoas difíceis. Nós dizemos aquela frase, né? Eu já tenho um problema demais. Então, se eu pudesse ter paz. Veja o que Paulo continua dizendo aqui, no contexto de Romanos 12, no verso 17. Não torneis a ninguém, como diz, irmãos, mal por mal. Não torneis a ninguém mal por mal. Primeira coisa que Paulo nos ensina, eu quero ser bem prático nesse sermão. Não responda a pessoas difíceis da mesma forma que elas lhe tratam. A sua resposta não deve ser a mesma, no mesmo nível. O amor ao próximo não depende do comportamento alheio. Vocês sabem que eu gosto de ditados, né? Principalmente ditados nordestinos. E via de regra sempre trago algum ditado nordestino para as nossas reflexões nos sermões. Há um ditado que diz assim: um remédio de um doido é outro na porta. Não é assim? Remédio de um doido é outro na porta. O Evangelho vai dizer: não. Não é não. O Evangelho vai dizer: não torneis mal por mal. Veja o que Paulo diz na segunda parte do versículo 17. Vamos ler juntos? Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Esforço e humildade. Viver em paz com pessoas difíceis demandará esforço e humildade. E isso só é possível por meio de um coração que foi transformado pelo Evangelho.
O amor a pessoas difíceis começa com uma decisão. Você precisa decidir amá-las, senão você não vai conseguir fazê-lo. Você precisa decidir também não revidar. Precisa decidir em buscar a paz, mesmo quando ela parece improvável. Agora, não é uma paz irônica. Não é você admitir algo que você não fez em nome da paz. Não é você assumir uma culpa de algo que você não cometeu em nome da paz. Não é isso. Mas em nome da paz, você buscar uma vida harmônica com aquela pessoa difícil ou com aquelas pessoas difíceis. Agora, deixa eu fazer aqui uma aplicação também, que cônjuges difíceis gerarão relacionamentos difíceis com os filhos e entre os filhos. Os irmãos entenderam? Dificuldade no relacionamento conjugal gerará também dificuldades no relacionamento dos pais com os filhos e entre os filhos. Quero considerar aqui também com vocês, irmãos, que o esforço para viver com pessoas difíceis faz parte da vida cristã. Faz parte do que Deus ordenou sobre o amor. Isso inclui o próximo, isso inclui o inimigo, como Paulo está dizendo aqui. Paulo está falando no contexto de inimigo. Se Paulo está fazendo essas aplicações aqui, está dando esse ensino no contexto de amar o inimigo, quanto mais a uma pessoa próxima, difícil, que não é um inimigo. Se Paulo está dizendo que devemos nos esforçar para amar o inimigo, quanto mais nos esforçarmos para amar aquela pessoa que está no nosso contexto de vida, no nosso contexto familiar. Paulo vai nos ensinar aqui sobre o próximo, aquele que tem uma relação conosco e algum tipo de dependência. Se é no contexto familiar, todos os familiares têm uma dependência um do outro. Estamos lidando aqui mais com o nosso próprio coração. Observe isso. O relacionamento com pessoas difíceis é uma questão de aprendermos a lidar mais com o nosso coração do que com a pessoa difícil. Porque você não pode mudar a pessoa difícil. Só Deus pode mudar. Mas a Escritura vai nos ensinar a como lidarmos com o nosso coração. Da mesma forma, quando nós tratamos sobre o tópico, por exemplo, sobre a desobediência dos filhos ou sobre a ira dos filhos, o ponto primário a tratar não são os filhos, é o nosso coração, de como nós lidamos com aquilo, de como nós lidamos com a desobediência, de como nós lidamos com a ira, de como nós lidamos com a insubmissão. Então, nós sempre pensamos nesses temas contrariamente. Você pensa sempre no defeito do outro e nas suas qualificações, de que você está correto e o outro está errado. E aí Paulo vai inverter a coisa, vai virar o jogo e dizer assim, não, primeiro você tem que observar o seu coração, antes do erro da pessoa. Você tem que observar o seu coração. O seu coração diante do erro, diante da hostilidade, diante da ofensa, diante da frieza, diante da indiferença do outro. Nós vimos ontem que questões emocionais, fatores emocionais, que são resultado direto do desalinhamento do coração. Vimos ontem que o homem é composto por uma parte estrutural e uma parte funcional. Vimos ontem que essas duas partes são afetadas pelo pecado de modo diferente. Lembram disso? O corpo é afetado pelo pecado original, de modo fisiológico. Então, nós temos diabetes, nós temos pressão alta, nós temos vários problemas físicos, cardiopatas na igreja. Esses são fatores que independem, muitas vezes, de você. Eles vieram, mas isso é a presença do pecado. Mas você não sofre nenhum tipo de retaliação da parte do Senhor por conta dessas enfermidades. Essa é uma ação do pecado na estrutura do homem, mas a ação do pecado também na funcionalidade do homem. Então, quando eu duvido do cuidado de Deus e vivo ansioso pelo dia de amanhã, essa ação do pecado sobre minhas emoções,
está me fazendo pecar contra Deus, porque eu estou duvidando da sua provisão, do seu cuidado, do seu amor e da sua bondade. Por isso que Jesus vai dizer, não andem ansiosos. Por isso que Paulo vai dizer a mesma coisa, não andem ansiosos. Então, quando eu entro num processo profundo de ansiedade e desenvolvo vários outros fatores, como pânico, como depressão, são desenvolvimentos profundos na funcionalidade da minha mente, das minhas emoções e consequentemente, também do meu corpo. É um efeito direto do pecado sobre a funcionalidade de minha alma que vão afetar o meu corpo. É uma ação do pecado. Sabemos e reconhecemos que a ciência pode ajudar muito, em muitos casos. Mas devemos reconhecer terminantemente, irmãos, que esses são fatores que só a palavra de Deus consegue realinhar a nossa vida. A ciência pode dar uma ajuda, pode dar uma luz, pode mostrar um caminho, mas só a palavra de Deus pode realinhar a nossa vida, o nosso coração. Por isso estamos lidando aqui mais com o nosso coração do que com o outro nessa preleção. Vamos para o versículo 19, veja. Ou melhor, versículo 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Veja só, esse versículo está conectado ao que Paulo diz no verso 17 sobre esforçar-se. Esforçai-vos por fazer o bem. Depois ele diz, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, há um esforço necessário que deve ser realizado para convivermos com pessoas difíceis. Isso é um ponto importante para nós vivermos o Evangelho nesses contextos de relacionamentos complexos. Eu sei que é extremamente doloroso você demonstrar amor, cuidado, atenção a uma pessoa e ela lhe retribuir com indiferença, com hostilidade, com falta de amor, com falta de consideração, com desrespeito. É difícil, não é, irmãos? Ou só eu acho isso? É muito difícil. Porque você tem sempre a inclinação de autopreservação. Nós somos assim, né? Se a gente escutar um barulho aqui grande, a nossa tendência vai ser correr por essa porta. Porque nós temos a inclinação para a autopreservação. Então, o desejo de nos afastarmos de pessoas difíceis é essa inclinação natural, vamos dizer assim. E aí Paulo vai dizer, tem que remar contra a maré. Paulo não diz, afaste-se. Paulo diz, esforce-se. O que é que ele está querendo dizer com isso? Faça o bem. Isso requer humildade, irmãos. Isso requer humildade de nossa parte e um esforço que só o Espírito Santo pode nos dar. Então, chegamos no verso 19. Vocês podem ler comigo? Não. Vamos entender isso aqui com cuidado, tá? Porque Paulo não está incitando aqui nenhum sentimento de ódio. Paulo não está dizendo assim, faça o bem, mas quando você virar de costa, você diz assim, Senhor, mate e leve. Abra a cova. Tira essa peste de perto de mim. Paulo não está dizendo para nós invocarmos a ira de Deus sobre aquele que nos fez mal. Paulo está nos ensinando aqui a confiarmos que Deus é justo. E Paulo nos está nos ensinando aqui que quando a vingança pertence a Deus, ou a retribuição é dada pelo Senhor, nós devemos confiar que Ele liberta o nosso coração da mágoa e da vingança. Quando nós confiamos que Deus é quem toma conta finalmente daquela pessoa difícil, nós buscamos em Deus a libertação do nosso coração da mágoa e da vingança.
Quando amamos os difíceis, entregamos a Deus o direito de retribuir. Nós não retemos o direito de retribuir. O ditado que diz: a vingança é um prato que se come, lembra? Frio. Não pertence aos cristãos. Não pertence aos cristãos. O perdão é um ato de fé na justiça divina. O perdão é um ato de fé na justiça divina, de que Deus tratará a questão. Quando amamos e estamos dispostos a perdoar a ofensa, a hostilidade que sofremos, reconhecemos que Deus retribuirá como justo juiz, da forma que lhe apraz. E aí não pertence a nós como Deus vai agir. Se Ele vai agir misericordiosamente ou se Ele vai agir disciplinarmente com aquelas pessoas. Certamente Deus pode discipliná-las. Deus pode conduzi-las a um corretivo. Mas amar pessoas difíceis pode ser uma poderosa ferramenta do Senhor para nos santificar. Talvez você tenha vindo hoje pensando nesse tema e esperando fórmulas de como conviver melhor com as pessoas. Mas aqui você se depara com o que a Escritura vai nos ensinando, na verdade, sobre o seu coração, não sobre o coração do outro. Porque a pessoa difícil pode ser um instrumento nas mãos de Deus para nos tornar mais humildes e perseverantes na caminhada cristã. Deus pode quebrar a nossa dura cerviz, nos ensinar a arte da humildade, nos santificar através do pecado do outro. Deus vai nos ensinando a suportarmos. E não suportarmos em agonia, suportarmos em amor. Porque você suporta em agonia muitas coisas, né? Você suporta em agonia. Você se lembra daquela final da Copa do Mundo que o Brasil perdeu da Alemanha? 7-1, foi? Você assistiu até o final do jogo? Eu não, porque não dava para suportar até o final aquele massacre da Alemanha sobre a seleção brasileira, né? Mas muitos ficaram ali, né? Agora também quando chegou 5-1, a esperança já perdeu a esperança, né? Mas o Senhor nos ensina a suportarmos em amor, não suportarmos em agonia. Embora a agonia possa existir e ela possa conviver com amor em toda essa complexidade de relacionamentos, o Senhor vai nos ensinando a focarmos na justiça dEle, na graça dEle, na bondade dEle, sobre nossa vida em lidarmos com essas pessoas. Agora veja o verso 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, o que é que diz? Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. O amor bíblico é prático. O amor bíblico é diferente. Veja que o que Paulo está ensinando aqui, irmãos, é uma coisa completamente estranha ao mundo antigo, ao mundo que ele vivia. No mundo antigo, por exemplo, quando você falava no mundo greco-romano sobre humildade, esse era um assunto desconsiderado. Ser humilde, quando Paulo vai nos ensinar sobre sujeição, quando Paulo vai nos ensinar a amar o inimigo, nós estamos falando de um mundo bélico. Nós estamos falando de um contexto imperial de Roma, que os combates, as grandes batalhas eram constantemente presentes. E Paulo vai nos ensinar a não revidarmos ao inimigo com guerra, mas com amor, servindo. Paulo não está dizendo, veja como isso é desafiador, Paulo não está dizendo apenas a suportarmos numa situação de inércia, porque podia ser esse o caso, né? Suporte, não faça nem bem nem mal, só suporte. Mas Paulo vem e diz, não, faça o bem. No que depender de vocês, com esforço,
Faça o bem a quem está fazendo mal. Vamos para Mateus capítulo 5, veja o verso 44 e 45. O texto diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Veja que fala confrontadora, difícil, desafiadora do Senhor. Amai os vossos inimigos. Irmãos, se ele mandou amar os inimigos, quanto mais aqueles que nós já amamos, que são difíceis, mas que nós já amamos. Veja aqui um princípio posto de uma coisa mais intensa para uma coisa menos intensa. Amar alguém que deseja nos destruir é ordenado pelo Senhor. Pessoas difíceis não querem nos destruir. Elas estão no convívio familiar. Elas são difíceis. A sua mente, os seus desejos, a sua vontade estão em estado rebelde, desalinhado contra Deus, de várias formas. E o Senhor vai nos ensinando, então, a amá-las e servi-las da melhor forma. Isso não significa concordar com o erro delas, mas agir com misericórdia. Agir com misericórdia. Isso mostra que em nós existe evangelho. Paulo vai dizer um negócio aqui, no versículo 20, veja. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Eu já falei muito sobre esse versículo, mas a ideia aqui de brasas vivas é você causar intencionalmente um conflito mental no ofensor, fazendo bem a ele. Do ofensor olhar e ver a sua ação, o seu tom, o seu serviço, e ser confundido por isso. Como eu trato dessa forma e sou retribuído desse jeito? Amontoar brasas vivas é deixar a consciência do outro em chamas, levando a pessoa à reflexão acerca dos seus erros, acerca da sua ofensa. Não, aqui o ponto não é uma confrontação verbal. Aqui o ponto é uma confrontação através de ações. Amar pessoas difíceis é agir intencionalmente com graça, superando o mal com ações concretas e bondosas. Bondosas. Amar um filho desobediente é desafiador. A nossa inclinação natural é amarmos mais o mais bonzinho, o que atende, o que é estudioso. Você tem 2 filhos, aí você tem aquele que você nunca precisou dar uma ordem para ele estudar, para fazer prova. Você nunca precisou mandar ele organizar o quarto, guardar os brinquedos, tomar banho, escovar os dentes. Ele faz tudo. Maravilha. Aí você tem o outro, se deixar, dorme com o pé grudento, não escova os dentes, não quer estudar, não quer guardar nada, inventa uma dor de barriga, inventa que está com fome, que está com sede, na hora de realizar as tarefas. Seus olhos olham para os dois, seu coração inclina-se mais para qual? Essas ações que Paulo nos ensina apontam para algo muito maior, irmãos. Se você tem vivido com pessoas difíceis, que têm desafiado você a ser verdadeiramente um crente, se lembre que o nosso Deus enfrenta isso numa proporção muito maior, porque nós éramos seus inimigos. Porque mesmo sendo filhos agora, nós nos rebelamos muitas vezes contra a sua vontade. Nós não respondemos a Ele os estímulos que Ele nos dá
para uma vida piedosa na sua palavra. E Deus perseverantemente continua caminhando conosco. Isso não significa que por causa dos nossos erros, Deus deixará de nos amar. Na verdade, o amor de Deus é imutável. Eu sei que o nosso amor é muito limitado, né? O nosso amor nem é infinito, nem é imutável. É muito limitado. E é possível parar de amar. É possível parar de amar alguém. Mas a Escritura vai nos ensinando que, independente daquela pessoa, você deve ter a consciência de que amar é uma resolução. E sim, aqui cabe também o diálogo. Aqui cabe também mostrar à pessoa as suas falhas. Aqui cabe entender que amar essa pessoa e servi-la não significa permitir e concordar com qualquer forma de agressividade. Nós não estamos falando aqui de crimes. Nós não estamos tratando aqui de agressões físicas. Não estamos falando aqui de atentado contra a vida. Isso é muito maior e muito mais grave. Pastores que têm ensinado seu rebanho, têm ensinado mulheres a permanecerem casadas com homens terrivelmente violentos e agressivos, estão indo contra a própria Escritura. Porque a Escritura nos ensina sobre a preservação da vida. Mas o que estamos tratando aqui é uma transmissão de graça, de amor, de bondade àqueles que têm vivido conosco, mesmo quando eles não merecem o bem que fazemos a eles. Por fim, no versículo 21, nós aprendemos o seguinte: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Nós vimos ontem o Salmo 115 e vimos que o idólatra se torna como o ídolo. Aqui eu quero fazer a mesma aplicação. O mal quer nos transformar em algo semelhante a ele. O mal, preste atenção, o mal feito a nós quer nos transformar iguais a ele. Ele exige que nós respondamos à mesma altura, enquanto o Evangelho diz não. O Evangelho diz vença o mal com o bem. Isso é mostrar o poder do Evangelho na vida real. Na vida real. O verdadeiro vencedor não é quem vence uma discussão. Nós não estamos num debate acadêmico, na relação com pessoas difíceis. O verdadeiro vencedor é quem permanece fiel a Cristo num contexto de dificuldades relacionais e de relações desafiadoras. Desafiadoras. Eu sei que talvez alguns de vocês só queriam acordar de manhã e tomar sua xícara de café em silêncio e em paz, mas a confusão já acontece logo cedo. Você levanta, já tem gritaria, já tem exigência, já tem confusão, já tem cobrança, já tem bronca. Meu Deus, misericórdia, eu só queria sentar aqui, escutar o estralo da colherzinha na xícara e comer minha bolacha aqui, capricho, com manteiga. Por que capricho? Não sei. Veio esse nome na cabeça. Podia ser Vitarella, né? Pilar. Vitarella melhor, né? Tem aqui o grupo da Vitarella, o grupo da Capricho. Capriche, né? Capriche. Vocês são chiques. Mas não é assim. Eu sei que muitas vezes viver num contexto difícil, com filhos, ou um filho, ou mais de um filho, autista, com grau intenso, agitado, é difícil. Eu sei que convivermos com pessoas enfermas, que por causa da enfermidade têm uma irritabilidade em alto grau e acabam estressando todo mundo ao redor, eu sei que é difícil. É muito difícil. Eu sei que convivermos nessas situações pode ser extremamente desgastante. E é uma guerra mesmo. Uma guerra intensa mesmo. Mas Deus nos coloca em relações difíceis para nos ensinar
e para ensinar ao outro também. Toda relação difícil tem 3 perspectivas, irmãos. 3. Deixa eu ir para um outro ditado. Toda história tem 2 lados, né? Assim o ditado diz. Toda história tem 2 lados. O Evangelho vai nos dizer que todas as relações difíceis têm 3 perspectivas. Você pode olhar por 3 perspectivas, mas somente uma delas é a correta, de você encarar a situação. A primeira perspectiva é a do ofensor. Ele olha para a situação e ele resolve agredir. Ele resolve ser hostil. Ou ele explode. Às vezes nem premeditou a ação. Ele simplesmente explodiu. E ofendeu. E muitas vezes nem percebe que ofende. Porque já é tão natural o jeito de falar, o jeito de agir. E vai e faz. Chuta o balde e pronto. O outro que segura a bronca. A outra perspectiva é do ofendido, que pode entrar num processo profundo de autocomiseração, de olhar para si mesmo sempre como um pobre coitado que está sendo alvo ou alvejado pela ofensa. Essa é outra perspectiva. Se você aconselhar 2 pessoas que têm um problema, se você já teve essa experiência, 2 pessoas que estão enfrentando um problema, se você ouvir uma e ouvir outra, você vai perceber a diferença de perspectivas e a supressão de informações. Sempre. Você nunca escuta exatamente o mesmo relato das 2 pessoas, porque são perspectivas diferentes. E a terceira e mais importante perspectiva em relação a relacionamentos difíceis é a perspectiva de Deus. É como Deus observa isso. Qual delas você vai escolher? Amar pessoas difíceis não é natural, não é fácil, mas é possível pelo Espírito de Deus. E onde é que a Bíblia diz isso? Gálatas 5:22. E o fruto do Espírito é amor. Vá comigo para Gálatas 5:22. Veja só. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. 2 coisas aqui importantes. Ontem nós vimos, eu mencionei falando sobre o amor, o resumo dos 10 mandamentos, né? O amor a Deus e o amor ao próximo, aquilo que Jesus falou. Jesus conecta isso ao coração. Aqui nós temos exatamente a mesma divisão, tá certo, irmãos? Exatamente a mesma divisão. Nós temos aqui amor, alegria, paz. Essas características do fruto do Espírito se referem à nossa relação com Deus. O amor que temos por Deus, o amor que Deus tem conosco, essa relação amorosa com Deus. A ideia aqui de alegria é a alegria do Espírito Santo, a alegria que temos por causa da presença de Deus em nossa vida. A paz aqui é a paz com Deus. A paz com Deus. Isso corresponde à primeira tábua da lei, a nossa relação com Deus. Os 4 primeiros mandamentos. Depois de paz, nós temos uma correspondência à segunda tábua da lei. Nós temos aqui longanimidade. Isso não se refere à nossa relação com Deus, mas à nossa relação com o outro. Benignidade ou graciosidade. Bondade. Fidelidade. Fidelidade aqui é lealdade. Lealdade. Se refere à nossa relação com o outro. O que mais? Mansidão. Domínio próprio ou temperança. Nossa relação com o outro. E quem nos dá isso? Deus. Por isso, amar pessoas difíceis não é natural, mas é possível pelo poder do Espírito Santo. Vamos orar?
Deus eterno e bendito, nós te louvamos pela tua palavra e pela confrontação que o Evangelho nos traz ao coração. Ensina-nos, Senhor, a amarmos. Há uma música antiga que cantávamos no passado: ensina-me a amar, mesmo quando só há ódio ao meu redor. Ensina a perdoar, mesmo quando não há nada a receber. Que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor. Ó Senhor, nos ensina isso. Nos ensina que ao convivermos com pessoas difíceis, temos uma rica oportunidade de crescermos na graça, no conhecimento de Cristo, na fé, no amor. Nos ajude, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz